E o que foi ensinado ontem de inédito? Vou fechar a câmera aqui, vou desativar, e aí vou trabalhar com vocês novamente hoje a concavidade da função e as taxas crescentes e decrescentes, tá bom? Então, olha só, vamos falar primeiro de concavidade. Ontem eu falei sobre concavidade da função, tá? Concavidade da função. E a relação com derivadas, tá? Então, assim, para quem não sacou ontem isso, não sacou ontem, bem simples, tá? Você tem uma função f de x, definida um conjunto A indo para B, tá? Uma função, tá? O que essa aqui é f de x, tá? Essa função, ela é derivável, contínua, e essa função, ela tem a seguinte característica. Quando você, então, deriva f de x, você pode ter três condições aqui. Ou ela pode ser maior que zero, ou ela pode ser igual a zero. Nossa, tá torto. Já não ficou bom, tá? Você pode ter ela aqui, uma função f de x maior que zero, ou f' de x nesse caso, menor que zero, ou igual a zero. Nós vimos aqui essa condição especial chamada de ponto crítico, tá? Quando é ponto crítico, você pode ali, então, nesse ponto crítico, ter que a função é definida, ou que ela pode atingir um máximo, um mínimo, ou nenhum dos dois. Nem máximo, nem mínimo. Tá? Isso pode ocorrer. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, igual a zero, nós já estudamos num tópico anterior, tá? Que é chamado pontos críticos. Anterior aos pontos críticos, nós estamos dentro de um intervalo, ou se a função ela tem um comportamento monotônico, quando é monotônico ou monótona, que ela não altera durante o domínio que ela é definida, se ela tem dentro do intervalo i, tá? E um intervalo onde i começa no A, termina no B, tá? Pode ser todo domínio, pode ser um intervalo que você pega bem específico, pode ser um intervalo que começa um ponto crítico e termina em outro. Então, depende muito da análise, tá bom? Então, quando você tem aqui maior que zero, essa função é crescente dentro do intervalo i. Quando você tem essa função, essa derivada, nesse caso, menor que zero, essa função é decrescente em i. Tudo bem? Tá bom? Tranquilo até aí? Na primeira derivada? Alguma dúvida? Beleza. Beleza, então. Eu vou mudar a corzinha aqui. Vamos para a segunda derivada. Quando eu tenho a segunda derivada, quando analisa a segunda derivada a partir do ponto crítico, certo? Você analisa isso aqui, ó. Máximo, mínimo, nem máximo, nem mínimo. Ela é máximo quando a segunda derivada no ponto, né? No ponto que você está analisando, x estrela é menor que zero, atingir máximo, mínimo, quando x estrela for maior que zero, nem máximo nem mínimo, se f duas linhas de x estrela for igual a zero. Tá? Você tem que achar os pontos críticos, tá? É um ponto ou pontos críticos. X estrela, x duas estrelas. A gente coloca estrela para dar ênfase, tá? Ou asterisco. Pode ser uma coleção de pontos críticos. Agora, quando, né, f duas linhas de x vem da condição de f de linha de x maior
ou menor que zero, nós temos que analisar a concavidade, tá? Concavidade da função. Isso quer dizer o seguinte, quando f' de x é maior que zero, ela é côncava, concavidade, né? Ela tem concavidade, não vou falar que é côncavo. Concavidade para cima. E aqui é concavidade para baixo. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Certo. Então tá. Vamos lá. Vamos fazer um exemplinho aqui, ó. Vou fazer um exemplinho aqui, tá? Vou recortar uma função. Eu vou recortar a função porque eu desenhando funções quadráticas, elas não ficam numa escala gráfica adequada e eu tenho perda de didática. Só um instante. Vou desenhar no GeoGebra, vou printar, vou colocar aí para vocês. Pois bem. Vamos pegar uma função que é uma função conhecida, tal, tudo de vocês. É a x quadrado menos 9. Ou, aqui, ó. Vou pegar essa aqui, x quadrado menos 9. Tá? X quadrado menos 9. Então, nessa função aqui, vamos analisar, ó, fx igual a x quadrado menos 9. Tá bom? Quando você observa, assim, vamos analisar a função primeiramente. Quando você analisa f de 0, dá menos 9, tá? Então, aqui é 0 e menos 9. As raízes, quando você calcula f de x igual a 0, ou seja, x quadrado menos 9 igual a 0, x quadrado é igual a 9, x é igual a raiz de 9, x é igual a mais ou menos 3. Então, aqui é menos 3 e aqui é mais 3. Tudo bem? O coeficiente aqui, no expoente x quadrado é 1. 1 é maior que 0, então a concavidade, em termos de análise da função do segundo grau, nós sabemos que a concavidade é para cima. Da mesma forma, nós podemos observar aqui no gráfico que a concavidade é para cima, tá bom? Tudo bem? Entenderam aqui, então, esse desarranjo gráfico aqui em termos da função do segundo grau? Isso aqui é ensino médio, tá? Agora, vamos entender em termos de derivadas. Então, vou apagar aqui. Vamos entender em termos de derivadas. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Tá? Tem uma receitinha. Tem uma receitinha. Análise da concavidade. Você parte da f duas linhas de x. Tá? Se f duas linhas de x for maior que zero, boquinha para cima. Tá? Concavidade para cima. Se f duas linhas de x for menor que zero, boquinha para baixo. Só que assim, a função determinada próxima derivada que vai te dar os intervalos que você vai analisar, tá? Vocês vão entender depois que eu fizer uma outra função, que é aquela função x ao cubo. Então, olha só. Quando você tem essa funçãozinha aqui, quando você acha segunda derivada, você acha uma constante. Então, ela vai ser sempre côncava para cima ou côncava para baixo. Entendeu? Por quê? Ó, essa função aqui é f de x igual a x ao quadrado menos 9. Se eu derivo ela pela primeira vez, eu tenho 2x. Se eu derivar ela mais uma vez, eu tenho 2. Então, f, né, duas linhas de x, é sempre maior que zero em todo o domínio. Então, ela é sempre, né, sempre tem a concavidade para cima. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Por quê? Porque é uma constante, essa constante é sempre maior que zero, né?
para todo domínio da função, ela é sempre côncava para cima. Certo? Entenderam? Certo. Então vamos ver uma outra função aqui que é clássica também, para vocês entenderem. X ao cubo, né? Que eu vou colocar x à quinta para vocês. X à quinta. X à quinta menos menos x à quarta. Tá bom. Vou fazendo o gráfico aqui. Beleza. Eu fiz o gráfico aqui. Esse vai ficar legal, tá? Um outro gráfico, porque hoje a gente vai abordar bastante essa análise gráfica. E é bacana, tá? Vamos aqui. Então, essa função aqui é f de x igual a x elevado à quinta potência menos x elevado à quarta potência, tá? Então, vamos fazer essa função aqui. Essa função aqui eu vou escrever g de x igual a x à quinta e x à quarta. O objetivo dessa análise é só a concavidade. Se você observar, né, vamos pegar dois intervalos, até o zero aqui. Do infinito até o zero, a concavidade está para baixo. Se você pegar do zero até o infinito, a concavidade está para cima, graficamente. Tá? Vamos testar em termos de derivada, para ver se isso é fato. Quando você deriva ela pela primeira vez, você tem 5x à quarta menos 4x ao cubo. Tá? Eu não estou analisando o ponto crítico nesse caso, mas se você quiser analisar o ponto crítico, você tem que igualar essa derivada a zero e descobrir quais são os pontos críticos dessa função. Tá? Entenderam? Isso é um bom exercício. Mas eu estou analisando quem? Concavidade. Então, G duas linhas de x vai dar 20x ao cubo, porque tombo subtrai 1. Tombo 4, o tombo 3 multiplica por 4 dá 12, x ao quadrado. Certo? Aqui eu tenho uma análise de concavidade. Eu tenho uma função 20x ao cubo menos 12x ao quadrado. Eu tenho que entender qual é ou quais são os intervalos que ela altera a concavidade. Isso aqui vem, né, quando você iguala a zero, você chama isso de pontos de inflexão. Tá? Já vou abordar isso com vocês. Então, olha só. Os pontos de inflexão são aqueles pontos que alteram a concavidade da função. Tudo bem? Então, eu tenho que igualar a segunda derivada igual a zero, né? E descobrir esse ponto de inflexão. Tudo bem? Então, quando eu igualo a zero, eu descubro o ponto de inflexão onde altera a concavidade. Ó, a concavidade está para baixo e para cima. O zero é um candidato. Então, mais eu tenho que descobrir. Como é que eu descubro, então? Eu venho aqui, vou igualar 20x ao cubo menos 12x ao quadrado igual a zero. Professor, como é que eu faço essa conta? Primeiro, quem é o fator comum? X ao cubo ou x ao quadrado? X ao quadrado. Então, eu deixo em evidência x quadrado. Ficando 20x menos 12, igual a zero. Tudo bem? Entenderam a ideia aqui da fatoração por evidência? Comum é x quadrado. X quadrado vezes x, x ao cubo. 20x vezes x quadrado é 20x ao cubo. Tudo bem? 12 vezes x quadrado, 12x quadrado. Beleza? Então, aqui, ó. Quais são... que raiz dupla que eu coloco aqui no x eleva ao quadrado e anula toda essa expressão aqui? Que anula? Que anula. Que número que eu coloco aqui que eleva ao quadrado e anula essa expressão aqui? Você coloca um número aqui no x quadrado. Uma raiz dupla nesse caso, né? Quer ver? É o zero. Muito bem, Thiago. Você coloca o zero aqui. Então, o x, né?
igual a zero, né? Raiz dupla, né? Você coloca aqui o zero. Existe algum número que eu coloco aqui que anula a expressão? Nesse caso aqui no x quadrado. Não, tá? E aqui eu descubro quem é a, a segunda raiz, né? Que é a raiz dupla, né? Terceira raiz. Se você resolver 20x igual a zero aqui, né? 20x menos 12 igual a zero, você acha x igual a 12 sobre 20. Que é quase 12 sobre 20 é a mesma coisa de 6 sobre 10, que é a mesma coisa de 3 quintos, né? Divide aqui por, por 4 aqui em cima. Então, você tem entre menos infinito até zero, sua concavidade é para baixo, pois, né? Aqui, ó, você tem assim, ó, intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. Certo? Entre menos infinito até zero, tá? Entre zero até 0 até 12 sobre 20 e 12 sobre 20 até o infinito. Aqui, se você substituir um número aqui, você tem concavidade para cima e aqui para baixo. E aqui? Aqui é uma zona nebulosa, tá? Tem que dar um zoom aqui. É substituir valores, tá? Coloca ali, sei lá, meio. Meio é menor que 3 quintos. Meio é menor que 3 quintos. Aí você substitui. Coloca meio aqui, ó. Meio elevado a quinto menos meio elevado a quarta. Vai ser maior que zero. Então, aqui, nesse caso aqui, eu tenho sempre uma zona nebulosa, tá? Nós chamamos de zona que não é côncava nem convexa. Aí tem que fazer análise. Entenderam? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos abordar pontos de inflexão aqui, tá? Vamos abordar pontos de inflexão aqui. Antes de tudo, deixa eu fazer um review da aula de ontem sobre taxas de crescimento, segundo derivado de taxas de crescimento da função. Eu vou falar de pontos de inflexão daqui a pouquinho. Taxas de crescimento. Então, olha só. Vamos pegar essa função aqui, ó. Só copiar ela aqui, peraí. Vou pegar essa função aqui e vamos abordar as taxas de crescimento. Olha só. Desculpa. Então, quando você pega uma função dentro de um intervalo, né, seja f de x, né, em um intervalo i, você tem o seguinte, dentro do intervalo i definido, né, numa b, você tem o seguinte, caso f' de x for maior que zero, ela é crescente. Mas tem que analisar as derivadas segundas para ver se é decrescente, a taxas crescentes ou taxas decrescentes. Se f duas linhas de x for maior que zero, é a taxas crescentes. E se for menor que zero, taxas decrescentes. Isso é importante para atender principalmente os custos marginais na economia, tá? F' de x menor que zero é decrescente. E também funciona as taxas, tá? Isso aqui confundiu até minha cabeça ontem, e hoje vou tentar explicar de uma forma mais sintética ou mais didática, porque eu confundi os intervalos, daí eu fui me confundindo também. Então, aqui, taxas crescentes
e taxas decrescentes. Então, a gente tem que ver a função, verificar o que está acontecendo com ela, tá? Então, olha só. Vou apagar aqui e fazer um resumo mais bonitinho. Então, eu tenho a f de x aqui, né? Só para lembrar, f de x igual ao x quadrado menos 9, beleza? Então, assim, ó, f' de x maior que zero é crescente, f duas linhas de x maior que zero, delta c, tá? Delta c é crescente, tá? É, delta maior que zero, né? Vou colocar delta, pode ser de crescente, e aqui delta crescente, beleza? Se for menor que zero, delta dr, de decrescente. Tá bom? Opa, aqui não. Aqui não altera. Se for menor que zero, vai ser decrescente, dr. Aí, as segundas derivadas também, você tem que entender as taxas. Maior que zero, delta cr de crescente. E aqui, se for menor que zero, delta dr. Beleza? O delta, vou definir dentro da função, tá? Não da derivada. Dentro da derivada aqui, eu sei as taxas, eu sei que ela é crescente, a taxa de crescente, mas vamos analisar o delta. Delta, sei lá, x inicial, x final, vai ser a diferença da função aplicada no x final menos a função aplicada no x inicial. Beleza? E aqui é x final, x inicial. Mas como eu vou pegar aqui, por exemplo, 3 e 2, 4 e 3, sempre o x final menos o x inicial é sempre 1. Tá? Depois, se você quiser aumentar o intervalo, por mim tudo bem. Então, vai ficar assim, ó. A análise da derivada é bem simples. Eu vou até fazer aqui do lado para depois fazer aqui a análise do delta. Eu calculo a primeira derivada, tá? Vai ficar 2x. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o ponto crítico separando dois intervalos. O ponto crítico é zero, né? Quando você iguala a zero, eu tenho um ponto crítico. É óbvio, né? O zero está aqui no x, e aqui eu tenho, então, uma parte que decresce. Quando f' de x é menor que zero, ela decresce, né? E quando f' de x é maior que zero, ela cresce. Tá? Então, ela vai decrescer entre menos infinito e zero, e aqui entre zero e até infinito vai crescer. Tudo bem? Aí eu calculo a segunda derivada, vai ficar 2. E sempre a segunda derivada é maior que zero. Então, tanto no intervalo que decresce, quanto no intervalo que cresce, ela cresce a taxas crescentes. Tá bom? Ah, professor, como é que se analisa isso, então, em termos gráficos, em termos de análise de variação? Então, eu vou apagar essa parte de baixo aqui e vamos a partir dessa análise aqui, tá? Então, olha só. Vou apagar aqui só para vocês entenderem a geometria da coisa. Então, em vermelho aqui, eu tenho o meu ponto crítico aqui, ó. Tá? Meu ponto de mínimo. E vocês podem observar aqui que à esquerda desse ponto mínimo, nós temos um intervalo decrescente. Só que, vamos pegar o menos 3 aqui. Tá? Do menos 3 ao menos 2 é uma unidade. Só que aqui, ó, a função tem resposta zero. E no menos 2, né? No menos 2, que está aqui, a minha resposta da função é menos 5. Tá bom? Então, esse primeiro intervalo aqui, se você pegar o delta, ele sai do zero aqui e vai até o menos 5. Tá bom? Do zero até o menos 5. Então, esse delta aqui, ó, eu vou riscar aqui, ó. Ixi, que horrível. Esse delta aqui, ó. Vou chamar de delta 1. Esse delta aqui, 1. Nada mais é que a função aplicada no menos 3 menos a função aplicada no menos 2. O f de menos 3 é zero. Tá? Aqui, ó, é zero.
O menos 2 é menos 5, então fica 0 menos menos 5. O delta aqui é quanto? Delta 1. Quanto é que é? Quanto é o delta 1 aqui? Não é 5? 5. Aí, vou pegar o 1 aqui, ó. Não tá aqui. Menos 1, né? Menos 1 tá aqui, não tá? Gente, desculpa, ó, de novo, ó, o professor já errou. Por quê? É f de menos 3 menos f de menos 2? Onde o professor errou aqui? É sempre o da direita primeiro menos o da esquerda. Então, f de menos 2 menos f de menos 3. Viu que isso é confuso? Mas mesmo assim é bom que dá essa confusão. Por quê? Porque quem vem primeiro é o final. Quem é o final? Se você está andando daqui para cá, quem vem primeiro? É o menos 2. Então, é f de menos 2 menos f de menos 3. Tudo bem? Então, aqui é menos 5 menos 0. Então, delta é menos 5. Tudo bem? Nós não estamos pensando nós não estamos pensando em valor absoluto, em distância. Nós estamos pensando em variação. Tudo bem? O tamanho desse intervalo é maior que o outro intervalo que eu vou obter. Mas eu estou vendo variação. Tá? A variação é negativa, não é? Se não está andando de cima, quando você anda de cima para baixo, está caindo os valores ou está aumentando os valores? Caindo? Caindo, ótimo. Tá? Por isso que agora eu mostrei para vocês que quando eu peguei o 3 e subtraí por 2, você conta de cima para baixo. Você tem que contar sempre a variação do negativo para o positivo e verificar o que está acontecendo na imagem. Tudo bem? Tá bom? Certo. Ok. Então, o delta 2, só para vocês terem uma ideia, não vai ser o f não vai ser o f de menos 2 menos o f de menos 1. Vai ser quem? Vai ser quem? Eu pulei uma unidade aqui, ó. Andando daqui para cá, certo? A minha análise é análise chamada normal, normalizada. Por quê? Eu estou andando do menor para o maior sempre. Você pega o final e tira do inicial. Então, você pega, como você anda daqui para cá, então você pega a diferença desse para esse. Então, aqui, né, menos 1 até o menos 2, eu vou fazer, então, não isso. Vou trocar aqui, o final é menos 1, o inicial é menos 2. Tá? Isso é uma confusãozinha básica que acontece. Por quê? Porque existe uma reta ordenada no corpo dos reais que ele indica do menor valor para o maior valor. Mas quando você analisa a variação, você começa do final, né, e subtrai o inicial. Você tem que pegar sempre da esquerda para a direita. a análise da ordenação da esquerda para a direita. Mas quando você analisa a variação, você pega o final menos o inicial. Sabe por quê? Pega o tempo. Você sempre analisa o tempo final do tempo inicial. Entendeu? Não o tempo inicial menos o tempo final, porque aí você não consegue ver a evolução das coisas. Entende? É a história da análise temporal. Você analisa o tempo final primeiro, quer dizer, você pega o tempo final e tira do inicial, que essa é a taxa de variação. É a análise da evolução do tempo. Tá bom? E por isso que estava acontecendo o erro ontem. Porque eu estava pegando as distâncias. É coisa de matemática. Eu estava pegando as métricas, os tamanhos. E eu estou analisando a taxa de variação. Como a taxa de variação sempre é em relação ao tempo, então você tem que tomar cuidado com isso. Tá? Se eu estivesse analisando quantidades, aí é outra história. Porque eu ia analisar isso aqui, ó. Entendeu? O tamanho, ó. Presta atenção aqui, porque o professor está pegando no pé disso aqui hoje. O tamanho, em termos de distância, do 0 ao menos 5 é bem maior que a distância desse aqui, ó. O f de menos 1 menos o f de menos 2. O f de menos 1 é aqui, galera, ó. O f de menos 1 é 1 ao quadrado menos 9 é menos 8. Vou fazer de outra cor agora, né? Fazendo um verdinho.
Aqui, ó. Ixi, aqui, né? É aqui, ó. Tá? É o menos 8, tá? Tá bom, é o menos 8. Aqui tá bem... tem que usar uma régua, né? Melhor. Vou usar uma réguinha aqui, rapidinho. Aqui, ó. Não, se eu pego aqui, ó, pra ver como o professor fez feinho, ó. Vou pegar certinho aqui. Esse aqui nem é menos 1 por acaso, então. Deixa eu só apagar aqui. Aqui, ó. Menos 8 sai aqui e aqui, ó, mais ou menos. Tá vendo? Então, bate aqui, ó. Então, vou pintar de verdinho aqui, ó. Se eu pegar em termos de métrica, em termos de tamanho do, né, tamanho aqui, é menos 3. Tamanho. Tamanho é 3 unidades, tamanho é 5 unidades. A distância, né? O azulzinho aqui tem, né, tamanho 5 e aqui tem tamanho 3. Só que eu estou analisando distância, não tem distância negativa. Estou analisando um intervalo, não tem... Sim, intervalo tem intervalo negativo, mas em termos de métrica não tem distâncias negativas. Mas não estou analisando distância, estou analisando taxa de variação. É uma coisa diferente, entendeu? Então, assim, pega o f de menos 1, que dá menos 5. Pega o f de menos 2, que dá menos 8. O delta 2 aqui dá menos 3. Então, olha só, o delta 1 é menor que o delta 2. Entendeu? Porque o menos 5 é menor que o menos 3. Por isso que é taxas crescentes. Entende? É as taxas que estão variando de forma crescente. Mas em termos de distância, em termos de análise métrica, o 5 é maior que o 3. O comprimento do azul é maior que o 3, mas estou analisando em termos de taxa de variação. Só a taxa de variação, entende? Sim, Miguel. Ali no delta 2 não vai dar 3? Eu troquei, né? É 8 Aham. aqui, é 8 aqui e 5 aqui. Viu como é um negócio bem complicado aqui, ó? Troquei aqui, desculpa. 8 menos 5, perfeito. Obrigado. Entendeu? Então, as taxas de variação são situações que você tem que analisar com um pouquinho de carinho, com cuidado. Eu estou analisando aqui em termos de taxa de variação discreta, né? Pegando então, intervalos de uma unidade e verificando o que está acontecendo com a taxa de variação. Da mesma forma, ó, se eu pego o delta 3 aqui rapidinho, ó, delta 3, vai ser f de 0 menos f de menos 1. Aqui eu tenho f de 0 igual a menos 9 e aqui menos 8. Então, delta 3 é igual a menos 1. Então, delta 1, né, é menor que delta 2, que é menor que delta 3. E se eu fizer aqui, agora, por exemplo, para 0 a 1, de 1, ó, 0 a 1, vai dar... Travou, professor. Travou? Então, peraí. Se eu fizer de 0 a 1 aqui, ó, rapidinho. Se eu fizer, fiz os intervalos entre menos 3 e 0, né, que é um intervalo onde há um pouquinho de dificuldade de entender, né, porque taxas crescentes, mas é essa a explicação. Você pega os deltas, as variações em uma unidade, você verifica não o tamanho que varia, mas sim a taxa, o valor, por exemplo, de menos 5 para menos 3, a taxa de menos 2. É uma taxa constante, né, entre taxas. Você pega a taxa da taxa, é constante. Mas, por exemplo, de menos 5 a menos 3, você acrescenta por 2 unidades. De menos 3 a menos 1, você acrescenta por 2 unidades. Então, quando você acrescenta essas unidades na taxa de variação, são positivas, ele cresce a taxas crescentes. Entendeu? A taxa crescer a taxa crescente é você pegar a variação e verificar se o delta ele está variando positivamente. É isso. Ó. O delta 1 para o delta 2 ele cresceu, né? Foi incrementado positivamente. O delta 3 para o delta 2 também foi incrementado positivamente. Porque do menos 5, ó, do menos 5, né, para o menos 3, depois para o menos 1, foi acrescentado, né, nesse caso aqui, ó, mais 2. Nesse caso aqui foi acrescentado mais 2, né, comparado com o anterior. Por isso que é taxas crescentes, porque o incremento que vem na variação é positivo, entende? Daí quando você vai para a parte positiva, vamos pegar aqui, ó, delta 4, delta 5, delta 6,
Então, de 0 a 1, por exemplo. De 0 a 1, Travou. travou de novo. Eita, então deixa eu só apagar aqui a tela, que deve estar bem pesado. Eu tô tendo um problema com essa tela de o OpenBoard, que ela fica pesada quando eu escrevo muito. Então, deixa eu só permutar a tela aqui. Porque quando eu falo aula de estatística, eu não escrevo tanto quanto em matemática. E pesa, né? Um pouquinho. Tá? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Então, quando tá? Então, quando eu analiso aqui, ó, na parte decrescente, sempre estou acrescentando duas unidades aqui. Para analisar a parte crescente, ó, o f de 0. O f de 0 dá menos 9. O f de 1. 1 ao quadrado dá, que é menos 9, depois menos 8, e que f de 2, né, 1 ao quadrado menos 9, né, menos 8, e aqui 2 ao quadrado menos 9 dá menos 5. E aí, quando você pega essas unidades de intervalo aqui, ó, 3 ao quadrado menos 9 dá 0. Então, quando você pega assim, ó, delta 4, né, que é f de 1 menos f de 0, tá? Você pega aqui, ó, menos 8 menos 9. Aí fica assim, ó, menos 8 mais 9, delta é igual a 1, positivo. Aí você pega o delta 5, certo? Fica assim, f de 2 menos f de 1. Ops, menos f de 1. F de 2 é menos 5 menos 8. Delta 5 é igual a 3, positivo. Tá vendo? Então, delta 4 aqui é maior que delta 5, porque o delta 4 é 1, e aqui é 3, e o próximo vai ser 5. Tá? Depois vocês fazem a conta. Então, sempre, ó, delta 1 menor que delta 2, menor que delta 3, menor que delta 4, menor que delta 5, menor que delta 6. Então, sempre a taxas crescentes, entende? Então, nessa função aqui, dá para perceber que a taxa de crescimento em todo o seu intervalo é sempre a taxas crescentes. Agora, a função, ela decresce, ela tem comportamento decrescente entre menos infinito até zero. Entre zero até infinito, ela tem um comportamento crescente. Dá para observar no gráfico, dá para observar pelas derivadas. Agora, as taxas, elas sempre são crescentes, tanto no decrescimento da função, quanto no crescimento. Por causa dessa análise de variação discreta. O que é discreto, professor? Quando você pega intervalos, um ponto final e um ponto inicial. Tá? Tudo bem? Entenderam a ideia? Beleza. Beleza, então. Alguma dúvida, galera? Isso aqui que eu queria deixar claro para vocês. Então, essa é a ideia que está por trás das derivadas. Quando você calcula a derivada, confia na resposta. Por exemplo, então você calcula x quadrado menos 9, e aí você chega na primeira derivada igual a 2x, e na segunda igual a 2, ela é sempre taxas crescentes. Tá? Se a segunda derivada for maior que zero em toda a função, se ela der uma constante, ela é crescente ou decrescente em todo o intervalo. Agora, quando você tem, por exemplo, vamos pegar uma função clássica aqui, o ponto de flexão fica mais claro do que x à quinta menos x à quarta. Tá? Vamos pegar o x ao cubo. X ao cubo é uma função bem bacana para entender. Professor, e quando você tem intervalos que muda a concavidade, ela gera um certo problema. Tá? Um ponto de inflexão, só para definir para vocês o que é ponto de inflexão, o ponto de inflexão é quando você tem mudança de concavidade na função em um ponto. Vocês nunca ouviram na literatura, assim, puxa, aquela coisa é um ponto de inflexão. Vocês nunca ouviram isso? Assim, o professor falando, alguém falando na TV.
Já. Aquilo ali é um ponto de inflexão. Isso vem da matemática. Ponto de inflexão é a mudança de um certo fenômeno em termos de concavidade. A função ela passa a ter um comportamento diferente a partir daquele ponto chamado ponto de inflexão. Então, eu vou escrever aqui para vocês ó, o que é ponto de inflexão. Vamos lá, do meu jeito, né? Escrever daquele do meu jeito, o jeito ricardiano de ser. Então, um ponto de inflexão é o ponto que... Tá, vou para onde? Aonde a mudança de concavidade. De concavidade da função. Tá? Onde é a mudança de concavidade da função. Então, para determinar, né, um ponto mais do que um ponto de flexão, basta ter esse ponto C, né? Supor que seja um ponto de flexão. Tá? Se seja um ponto de flexão. Então, assim, você tem lá um X antes do C, beleza? Você tem um intervalo, uma condição antes do C, no qual a segunda derivada é menor que zero. Aí, para ele ser esse C sem ponto de flexão, o que acontece quando o X é maior que o C? O que acontece com a derivada segunda? Vamos ver se vocês conseguem entender a ideia. Esse ponto C é um ponto de flexão. Se ele for ponto de flexão, se aqui eu tenho, né, antes do C, né, um X qualquer, que é menor que zero, o que acontece com a desigualdade? Se ele é um ponto de flexão depois do C? Primeiramente, suponha que X pertence a um intervalo, beleza? Essa concavidade aqui é para cima ou para baixo? Antes do C. Você tem lá, né, aqui, ó, C, aqui, ó, C, ponto de inflexão, e o X está aqui. Essa função aqui é para baixo ou para cima? De concavidade. Quando é X menor que zero? É pra baixo. Para baixo, né? O que acontece no C, então? Se é ponto de inflexão. Ele é o. Ele é ponto de inflexão, né? Mas o que acontece no C? Ele passa a ser para baixo, passa de ser para baixo para cima. Para baixo, para cima. Ponto de flexão é isso. Ele muda a trajetória? Pode ser trajetória. Se você interpretar como um aspecto físico, sim. Muda a trajetória. Mas esse ponto aqui, ele altera, né, a concavidade. Se você trabalhar com trajetória assim, altera a trajetória. Tá bom? Então, isso é um ponto de flexão. Você analisa pela segunda derivada. Tá? Então, vamos para uma função bem da hora, que é a função x ao cubo. X ao cubo é uma função legal, tá? Por quê? Porque ela é fácil, é didaticamente fácil de entender. Por que tem que falar do x ao cubo, professor? Porque funções de custo tem uma classe de funções de custo que são cúbicas. Então é bom vocês entenderem funções cúbicas, porque aí vocês entendem no momento que o custo ela passa a ser crescentes a taxas crescentes para crescentes a taxas decrescentes. Tá? Então, olha só. Pega lá. Função cúbica clássica, tá? Pega essa funçãozinha aqui, ó. F de x igual a x ao cubo. Alguém pode me dizer um candidato à ponto de flexão dessa função? Alguém pode me
me dizer? Qual é o zero? Né? O zero, né? O zero. Olha só, o zero é, claro, é um candidato. Então, aqui, ó, zero é candidato. Por quê? Candidato a ponto de inflexão. Zero, zero, né? Nesse caso. Mas é zero para x. Pega só um ponto, tá? Pega só o x. X igual a zero, né? Zero, zero, x igual a zero. Por quê, galera? Alguém sabe analisar em forma gráfica? Por quê? Já fizemos esse exercício. Porque se nós observarmos de forma gráfica, aqui a concavidade é para baixo e aqui é para cima. Pronto. O zero é um ponto de inflexão se você analisar graficamente. Agora precisa analisar em termos analíticos. Como faço para analisar em termos analíticos? Por isso que quando vocês estão estudando aí remotamente, você tem que usar o gráfico para entender, bater o olho no gráfico e falar, olha, esse ponto aqui é um candidato a ponto de flexão. Tá? Bate o olho no gráfico, um candidato a ponto de flexão. Agora, como eu faço para achar esse ponto de flexão? É o seguinte, para achar um ponto de inflexão, é necessário, né, derivar f e f', tá? Então, olha só, f' de x é 3x ao quadrado, f duas linhas de x é igual a 6x. Se você iguala f duas linhas de x a zero, você toma os candidatos a ponto de inflexão. Certo? Se x igual a zero, x igual a zero. Não é ali que a concavidade muda? É. Pronto. Um ponto de inflexão. Ah, eu quero achar a coordenada, professor. Substitui, né? Zero, né? F de zero na função. Você acha f de zero igual a zero. Pronto. Você tem o ponto I de inflexão 0 e 0. Certo? Certo. E observando graficamente, ela muda de concavidade para cima, de concavidade para baixo, né? Antes do zero. Né? Muda de baixo para cima, depois do zero. Certo? Deixa eu fazer isso com vocês na nota de aula, só para finalizar, que na semana que vem eu termino com vocês a parte de. Não, deixa eu terminar a parte de análise, entra em aplicações econômicas, como é interessante. Vou fazer o exercício 1A, tá? Depois eu faço mais lá na segunda. Vou fazer um A só para deixar mais claro para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios que estão na página 23, tá? Um A é assim, galera, ó. Um A é assim, tem que encontrar os intervalos de crescimento. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês fazerem em casa e aí eu faço com vocês na segunda, tá? Página 23. Exercício 1. Faço na próxima aula. Então, deixa eu só apagar aqui e vou mostrar a função, quem quiser já fazendo, para a gente já corrigir na próxima segunda às 9 da noite a aula, né? Então, assim, a função, né, é uma função cúbica também. X ao cubo menos 9x quadrado mais 15x mais 10. O que eu quero nesse exercício? Que você encontre em intervalo de crescimento. E de crescimento da função. Dica, usa o GeoGebra, usa um software para você analisar o gráfico, depois comprovar com a análise de derivados. Mais, intervalo de crescimento e decrescimento da função, os pontos críticos. Galera, acha os pontos críticos primeiro, que aí você já mata esse aqui de cima.
tá? Então, assim, ó, isso aqui é f' de x igual a zero. E você analisa os intervalos. Os pontos críticos te dão as ideias de crescimento e decrescimento da função, tá? Se você separa em intervalos. Os valores máximo e mínimo, né? Valores máximos e mínimos, se tiver. Mínimos da função. Ou seja, aqui você vai derivar a função, você vai ter lá f' de x igual a zero, você vai ter uma função ao quadrado, né? Você vai ter dois pontos críticos, x1 e x2. Então, aqui, ó, x1 e x2, ou x estrela, x2 estrelas, né? Porque eu tenho que acostumar com a notação de ótimo. E esses pontos aqui, você vai descobrir se é máximo ou mínimo. Vai descobrir quais são os valores da x e da f de x. Tá? Máximo ou mínimo. A partir dos pontos críticos, tá? Então, o ponto crítico te ajuda a você encontrar os intervalos, os valores máximos e mínimos, tá? Com as primeiras derivadas e ver os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. Então, você tem assim, ó, de menos infinito, assim, mais ou menos, você tem de menos infinito até x estrela no intervalo e zero. Como o comportamento desse intervalo? Aí de x estrela até x2 estrelas, você tem um intervalo e 1. Como é o comportamento desse intervalo? Depois você tem aqui 2 estrelas, tá? E aqui de x2 estrelas até o infinito, o outro intervalo. Como é esse comportamento desse intervalo? Será que é crescente, decrescente, enfim. Você vai analisar, tudo bem? Aí, isso aqui tudo é primeira derivada, hein? Aí na segunda derivada, você vai analisar o seguinte. Também que é um exercício grandão, bacana, ele complementa tudo que você vai analisar em funções a partir das derivadas. Intervalos de taxas de crescimento e decrescimento da função. Para você achar intervalo de taxa de crescimento e decrescimento da função, até vou mudar a cor aqui. Intervalos de taxas de crescimento e decrescimento da função, você tem que entender o seguinte, que primeiro você tem que derivar a função f' de x. E, partindo dos pontos de inflexão, que quando você deriva, né, a função é igual a zero, você encontra os pontos de inflexão, você vai entender os intervalos, né, você vai entender os intervalos, né, que você vai ter crescimento ou decrescimento da função, entendeu? Tá? Então, assim, é um exercício bem completo, um exercício bem analítico. Eu sugiro que vocês primeiro façam um gráfico, para vocês observarem a cara da função. Porque quando tem x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 15x, é uma função que não é muita cara da função cúbica padrão. Tá? É uma combinação de funções, é uma função polinomial. Então, você tem que observar essa função. Entender onde você vai observar pontos críticos, onde você vai observar pontos de flexão e comparar com a sua análise. Eu não vou falar algébrica, porque não é algébrica. Análise do cálculo, né? Do cálculo. A sua análise, tá? A sua análise. Só que vou falar, questão analítica, sua questão analítica. Que é calcular a primeira, a segunda derivada, ver os intervalos, ver os pontos críticos, ver os valores máximos e mínimos. Então, primeiro você faz a primeira derivada e destrincha ela. Tá? Destrincha ela. Acha os pontos críticos, vê os valores máximos e mínimos e intervalo de crescimento. Depois, você parte para a segunda derivada e você descobre os pontos de flexão, descobre as taxas de crescimento e decrescimento a partir dos intervalos que você vai, né, associar aos pontos de inflexão, tá? Então, assim, é um trabalhinho, mas se você pegar a ideia, eu vou corrigir segunda, né? É um trabalhinho. Mas se você pegar a ideia, você não erra mais exercício, tá? Tudo bem? Então, segunda-feira, me lembrem de corrigir esse exercício aí. Alguma dúvida?
Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Então, esse exercício é um exercício bom para a prova, hein? Pode ser? Então, tá bom. Excelente. Beleza, então. Valeu, obrigado. Tudo de bom. Boa noite, professor. Boa noite, tchau.